Agora então, para finalizar, temos então a lei dos senos. A lei dos senos, então, pessoal, ela fala o seguinte, que em um triângulo qualquer aqui, A, B e C, onde os ângulos aqui, o ângulo A é alfa, o ângulo B é beta, o ângulo C é gama, tá? E as medidas aqui, né, Azinho, Bzinho e Czinho, sempre oposto aqui a cada um dos vértices. Muito bem, então em um triângulo qualquer, ABC, com esses nomes aqui, né, alfa, beta e gama, Azinho, Bzinho e Czinho, então a gente tem essa relação. O seno de alfa dividido por A é igual ao seno de beta dividido por B, que é igual ao seno de gama dividido por C. Tá? Temos essa relação aí entre os senos. Então vamos ver como que a gente pode mostrar esse teorema. Então como que a gente pode mostrar a lei dos senos? Para isso, então, pessoal, eu vou considerar então esse triângulo. A gente sabe que todo triângulo é inscritível, né? Ou seja, eu consigo uma circunferência aqui que passa pelos três vértices, né? E o centro vai ser o circuncentro desse triângulo, né? Então eu consigo então escrever ele dentro de uma circunferência. Então temos aqui um triângulo. Então eu vou chamar aqui A, B, C. Tá? Então aqui é gama, aqui é alfa e aqui é beta. E aí eu tenho o centro dessa circunferência, né? Que é o circuncentro do triângulo. Então eu vou passar aqui o diâmetro, tá? Vou passar então o diâmetro, aqui o centro O e raio R, tá? Então aqui a circunferência de centro O e raio R, tá? Então eu passei agora o diâmetro pelo ponto B. Ele vai encontrar aqui um ponto que eu vou chamar de D. Então a gente tem dois casos aqui. A gente tem esse caso onde o vértice A e o vértice C estão em lados opostos da reta BD, tá? E aí temos outra situação. Que situação é o segundo caso? O segundo caso é quando eu tenho então a circunferência. Eu tenho aqui o centro. Então tem aqui o ponto D, tem aqui o ponto B. O caso em que esses dois pontos A e C vão estar do mesmo lado. Então um triângulo nessa forma. Tá? Então esse aqui seria o segundo caso. Esse é o ângulo alfa, esse aqui é o ângulo gama e esse aqui é o ângulo beta. Ok? Então, pessoal, temos essas duas situações aqui que a gente vai precisar analisar, tá? Então, a primeira aqui, o primeiro caso, então esse é o primeiro caso, em que A e C estão em lados opostos da reta BD, e aqui o segundo caso em que o A e C estão do mesmo lado da reta BD, tá? Em ambos os casos, pessoal, o triângulo BDC, ele vai ser retângulo. Então esse triângulo aqui, ele é retângulo em C. Por que ele é retângulo em C? Olha o seguinte, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito na circunferência, tá? E ele corresponde aqui ao arco BD, a esse arco. Só que esse arco é uma semicircunferência, né? 180 graus. Então ele vai ser metade desse arco, né? A medida desse ângulo é metade desse arco. A gente viu esse teorema nas aulas anteriores. Então como aqui é 180, aqui vai ser 90. Tá bom? Então esse ângulo aqui BCD é 90 graus. Esse aqui. A mesma coisa vale aqui, ó. Porque se eu passo aqui, esse triângulo aqui, então eu tenho aqui um triângulo que forma 90 graus aqui. Por quê? Porque ele é metade desse ângulo, desse arco, que é uma semicircunferência também. Mesma justificativa garante que aqui é 90 graus. Então em ambos os casos, o triângulo BDC é retângulo. Tá? E o ângulo C, né, nesse triângulo, tá? Então deixa eu especificar aqui, porque tem mais do que um ângulo C.
Então, o BCD é 90 graus, né? Ou seja, π sobre 2. Ok. Então, até aí, tudo bem. Agora, pessoal, a gente vai chamar de θ. Então, denote o θ como sendo a medida do ângulo D. Tá? Só para a gente dar nome aqui. Então, esse ângulo D a gente vai chamar de θ. Ok? Então, vamos observar aqui, ó. Primeiro caso. Note o seguinte nesse primeiro caso. Olha só. Olha esse arco aqui, ó, BC. Olha esse arco menor aqui, ó. Olha que esse ângulo aqui, alfa, ele é o quê? Ele é metade do arco BC, por definição. Por definição não, por aqueles resultados que a gente já viu, né? Porque como é um arco aqui que está inscrito, como é um ângulo que está inscrito na circunferência, então ele é metade da medida do arco. A medida do arco aqui é exatamente a medida do ângulo central aqui, tá? Então é metade, tá? Então eu tenho então que alfa é igual a metade do arco BC, tá bom? Só que agora a gente pode olhar agora, em vez disso, olhar para o ângulo θ. Se a gente olhar para o ângulo θ, ele satisfaz a mesma coisa, né? Por quê? Porque ele corresponde aqui a esse arco menor BC. Né? Então, se ele corresponde a esse arco menor BC, então ele também é metade do valor do arco, da medida do arco. Então, quer dizer que é a mesma coisa, é θ. Então, quer dizer que alfa é igual a θ. Tá? Como alfa é igual a θ, então eu tenho que seno de alfa, ele vai ser o seno de θ. Tá? Aí no livro, pessoal, tem um errinho que eles falam beta. Tá? Não é beta, é θ. Tá? Então, seno de θ. Mas quem é seno de θ? O seno de θ, eu estou aqui com um triângulo que é retângulo. Ó. Esse triângulo é retângulo. Então, quem é seno de θ? É cateto oposto, que é BC, sobre a hipotenusa, que é exatamente o diâmetro. Ó. A hipotenusa é exatamente esse diâmetro. O diâmetro é 2 raios. Né? Ok? Aí com isso eu lembro de uma piada, né? O que é pior, né? Do que é pior do que levar um raio? É levar um diâmetro, né? Porque é 2 vezes o raio. Bom, continuando então, temos aí que BC sobre 2R. Tá? Então até aqui tudo bem. Então agora eu posso isolar BC passando 2R multiplicando, então eu tenho que BC é 2R seno de alfa. Tá? Beleza. Então isso que a gente obtém aí no primeiro caso. Agora no segundo caso, o que a gente pode concluir? Vamos lá, segundo caso. No segundo caso, eu tenho então aqui esse triângulo que é retângulo, né, B, C e D. O ângulo alfa aqui, ó, veja só, ó, esse ângulo alfa. Então esse ângulo alfa é um ângulo inscrito na circunferência, né? Então ele é metade desse arco maior. Tá? Então quer dizer que o ângulo alfa, ele é a medida do arco BDC aqui, né? Então, é a medida desse arco sobre 2. Tá? O que mais? E quem é θ? O θ, ele é quem? Ó, o θ agora ele está também correspondendo a essa corda. Ele também é um ângulo inscrito correspondendo a essa corda. Só que aí ele está correspondendo aqui a esse arco menor BC. Então ele é a medida do arco BC, só que BAC sobre 2. Tá? E, por outro lado, o que a gente sabe? A gente sabe que a medida, olha só, a medida desse arco aqui é o que? A medida desse arco central aqui, não é? Desse ângulo central.
mais a medida desses dois, desse outro aqui. Então se eu faço a medida desse arco maior com esse arco menor, dá uma volta completa, que é 360. Então quer dizer que a medida do BAC, do arco BAC, mais a medida do arco BDC, certo? Isso aqui vai dar 360 graus. Então, substituindo aqui, se eu faço alfa mais θ, o que vai acontecer alfa mais θ? Vai ser a medida de BDC sobre 2, mais a medida de BAC sobre 2. O denominador é o mesmo, então eu posso juntar. Então vai ser essa soma sobre 2. Mas essa soma a gente sabe que é 360, então isso é 360 sobre 2, que é 180. Ou seja, esses dois ângulos aqui, o ângulo alfa e o ângulo θ, são suplementares, tá? E se eles são suplementares, quando a gente olha lá no ciclo trigonométrico, deixa eu apagar esse triângulo aqui que eu não estou usando. Então quando a gente olha lá no ciclo trigonométrico, o que vai acontecer? Quando a gente tem dois ângulos complementares, suplementares, né? Então se eu tenho aqui um ângulo θ e aqui o ângulo alfa, então o que vai acontecer com o seno deles, né? Então como que a gente fazia lá para definir o seno desse ângulo que é maior que π sobre 2? A gente passava a reta aqui paralela ao eixo x, ela ia interceptar num ponto aqui. Esse ângulo aqui, alfa, é o mesmo desse, né? Porque eu teria dois triângulos aqui. Nesse caso, esses dois triângulos aqui seriam congruentes. Seriam congruentes. Então, esse tamanho é o mesmo, né? Então, esse tamanho é o seno de θ. Só que esse tamanho também é o seno de alfa. Então, o seno, quando eu tenho dois ângulos que são suplementares, o seno de um é igual ao seno do outro, tá bom? Desde que ambos forem menores que 180 graus, tá bom? Aí aqui embaixo já não dá para falar a mesma coisa, tá bom? Porque quando a gente passa aqui para baixo já troca o sinal, tá? Então tomando só esse cuidado. Então como eles são então suplementares, segue então que o seno de alfa é igual ao seno de θ. Ok? Mas quem é o seno de θ aqui nesse triângulo retângulo? Nesse triângulo retângulo aqui, o seno de θ é o cateto oposto, que é esse aqui, que é o BC, sobre hipotenusa, que é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, passando 2 vezes o raio para cá, eu fico então com BC é igual a 2R seno alfa. Tá? Então eu consigo obter a mesma coisa. Ó. Nos dois casos a gente obtém a mesma coisa. BC é 2R seno alfa. Tudo bem? Aí, pessoal, eu posso fazer a mesma coisa. A gente não pegou aqui o diâmetro por B, eu posso pegar aí o diâmetro por... pegamos o diâmetro por B e usamos o ponto C e concluímos sobre seno de alfa. Agora eu posso pegar o diâmetro por A, usar o ponto B e concluir sobre o seno de gama. E aí depois eu posso pegar aqui o diâmetro por C, usar o ponto A e concluir sobre o seno de beta, tá? Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que em vez de tomar aqui o diâmetro por B, eu posso tomar diâmetro por A e depois diâmetro por C. O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Aí, analogamente, vou ter também dois casos, né, a trabalhar. E aí, analogamente, a gente vai concluir que o AC é igual a 2R seno beta e o AB vai ser 2R
seno gama. Tá bom? Então eu tenho que BC é 2R. Bom, mas quem é BC? BC é Azinho. Quem é AC? É Bzinho. E quem é AB? É Czinho. Tá bom? Então, quem vai ser 1 sobre 2R aqui? Então eu passo 2R dividindo. O BC que estava multiplicando eu passo dividindo. Então vai ficar seno de alfa sobre BC. Mas BC é A. Agora, usando essa, o que a gente tem? 1 sobre 2R. Então, passei 2R dividindo, passa esse Bzinho dividindo do lado de cá. Então, vai ficar seno de beta sobre Bzinho. E agora, usando a última aqui, eu passo 2R dividindo. O C que estava aqui multiplicando, eu passo dividindo do lado de cá. Então, vai ficar seno de gama sobre Czinho. Então, como o raio é o mesmo aqui, então quer dizer que a gente tira aqui seno de alfa sobre A é igual a seno de beta sobre B, que é igual a seno de gama sobre C. Ok? Que é exatamente o que a gente queria aqui do teorema que dá a lei dos senos.